A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para fazer o 9º vídeo sobre a nossa série de estudos do Evangelho de Lucas, Lucas, hoje vamos ver o capítulo 13. Lembrando que temos uma playlist com os primeiros capítulos aqui mesmo no canal. Acesse, veja os primeiros capítulos, entre no contexto da história do Evangelho. Vamos dar sequência até o final, entrando posterior no livro de Atos dos Apóstolos, lembrando que originalmente ambos eram um livro só, uma história só da vida de Jesus Cristo, seu ministério e os primeiros cristãos, a igreja primitiva. Amém? Sempre lembrando que é muito bom que se inscreva no canal, para ampliar a divulgação do conteúdo do mesmo, ampliar a obra de Deus, postando o seu comentário, dando seu like, compartilhando os vídeos. Sempre agradecendo a Deus, sobre todas as coisas e sobre tudo. Amém? Entramos então agora de fato no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Lembrando que se você não viu os vídeos posteriores, não se preocupe, que mesmo assim você conseguirá entender o contexto deste capítulo. Mas o bom e o aconselhável é que você interaja também, vendo os capítulos anteriores e comentando nos comentários, e assim nós interagimos. Amém? O capítulo 13 do Evangelho de Lucas é um capítulo muito interessante, porque ele começa com algo muito, muito forte em relação às nossas vidas. Até nos dias de hoje, ainda pensamos e agimos muitas vezes como que vamos ler aqui. Amém? Veja que no versículo 1 diz assim da palavra do Senhor. Sempre tem em sua mão uma Bíblia, marcadores de textos, canetas, lapiseiras, para fazer suas devidas anotações. Amém? Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus. Como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse, diante de uma pergunta, um comentário que foi feito a Jesus, de que havia Pilatos mandado matar vários galileus, e até de forma um pouco diferente do que acontecia, vamos dizer assim, uma forma um pouco mais horrenda, mais dura, Jesus disse, vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, o que nos leva a entender que a morte não foi uma morte simples, mas uma morte mais dolorida, uma morte que chamava a atenção. Isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum, afirmo a vocês. Que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. A intenção de chegar a Jesus, dessas outras pessoas que comentaram a morte desses galileus, podia ser outros galileus, como povos da região, ou pessoas da região próximos ali, nitidamente era dizer a Jesus, ou tentar mostrar a Jesus, ou tentar justificar que eles eram melhores que aqueles que haviam morrido daquela forma, porque eles ainda estavam vivos e não haviam sido mortos da forma como aqueles tinham sido. Jesus já detectou de imediato o coração deles. Muitas pessoas ainda hoje pensam assim, que são melhores umas que as outras, por um fato ou por outro fato, por uma questão ou por outra questão, por um motivo ou outro motivo. Jesus deixa claro que não existe isso, que se houver arrependimento, todos de fato, de uma forma ou de outra, vão morrer e julgados serão, e lá no final não vão encontrar a salvação, a vida eterna. Então não há essa distinção. O homem tem no coração esse desejo de pensar que é melhor, ou por causa de uma coisa ou por causa de outra. Ele segue ainda no versículo 4 do mesmo capítulo, claro, dando mais exemplos. E ele diz, lembre-se daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? Ou porque morreram dessa forma, com a torre caindo? Ele disse, de modo nenhum. Eu afirmo a vocês a mesma coisa que do versículo anterior. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem, de novo, ele frisa o arrependimento, dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então, aqui está no começo uma grande orientação de Jesus. Arrependimento. Capítulo 13 de Lucas começa focando no arrependimento dos nossos pecados, porque isso vai nos levar à salvação, a uma nova vida, a um novo nascimento, a uma vida com Cristo Jesus. Aonde não há o arrependimento, já não pode haver
paz, já não pode haver a presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então estamos aqui bem entendidos, né? Ninguém é melhor que ninguém aos olhos de nosso Deus. O ser humano não pensa e não vê dessa forma. E ele segue então citando aqui algumas parábolas. Então Jesus contou esta parábola no versículo 6 em diante. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. Era uma figueira introduzida numa plantação de uvas, não era uma plantação de figueiras. É muito importante esse detalhe. Então essa figueira, né, que estava introduzida na plantação de uvas, quando foram procurar figos nela, não encontrou nenhum. A figueira estava ali introduzida numa plantação de uvas, mas não estava dando figos. Olha só que parábola forte. Preste atenção, vá até o final do vídeo. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que vem buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Então já não era de hoje que ele ia, até vou frisar isso aqui, que ele ia buscar os figos e os figos não haviam na figueira. Já havia 3 anos. Então esse homem insistia ano após ano, vamos entender assim, atrás dos figos e a figueira não dava nada. E ainda estava a figueira deslocada, porque estava no meio de uma plantação de uvas. Vocês estão compreendendo a parábola? Dizia ele: corta essa figueira. Por que deixar ela continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Porque certamente morta ela não estava. Ela não produzia, mas sugava da terra suas proteínas. Então o homem chega à conclusão que o mundo chega, principalmente quando há alguém que parece que não serve para nada, que não está dando frutos, mas está aí vivendo, atrapalhando família, atrapalhando sociedade, atrapalhando uma cidade, fazendo só besteira, mas está ali introduzido. Por quê? Né? Muitos países até hoje, baseado nisso, tem uma pena de morte, outros prisão perpétua, sem entrar num debate sobre sistemas, mas só para a gente entender como tem pessoas que parece que não servem para o mundo, que parece que não estão no lugar certo, e que é melhor que não estejam aqui, como essa figueira. Por que deixar ela continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Tem pessoas que pensam que são melhores que outras pessoas, como vimos na introdução aqui deste mesmo capítulo, porque produzem algo enquanto que outras não produzem nada, mas Deus não está vendo dessa forma. Olha só o que o empregado respondeu ao patrão: deixe a figueira ficar mais este ano. Deixe mais esse ano. A misericórdia de Deus é assim com muitas pessoas, ou com todas as pessoas. Calma, deixa que Deus lida com a situação de cada um. Deixe mais esse ano a figueira, eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Ou seja, o empregado vai cuidar da figueira. É o que nós deveríamos fazer com pessoas que parece que não estão produzindo. Deveríamos abraçá-las, cuidá-las, zelá-las com carinho, como Deus faria, como Jesus fez, ao invés de querer condenar e julgar. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-las. A parábola que Jesus conta aqui da figueira sem figos é incrível quando nós conseguimos associá-la com os nossos dias de hoje, onde o mundo está como está, onde tem pessoas perambulando pela rua, mendigando, roubando, matando, fazendo coisas horríveis. Parece que essas pessoas não têm mais salvação, não têm mais solução, mas Cristo Jesus alcança a todos no seu devido tempo. Nosso papel como cristãos é cuidar dessas pessoas como aqui estavam cuidando dessa figueira que nada produzia. Fica claro aqui 2 coisas já no começo do capítulo 13. O arrependimento, o zelo, o cuidado, a não distinção de pessoas perante Deus e a nossa incapacidade de julgar pecadores, julgando pecadores, vamos supor, porque todos somos, de uma certa forma, não possuidores daquilo que Deus tem nos dado. Porque, afinal de contas, será que nós somos merecedores de tantas coisas que Deus nos deu, inclusive o próprio respirar? Porque nós somos muito longe da santidade de Jesus. Amém? Aí Jesus segue, né, maravilhosamente a sua obra e chega um certo sábado, a qual Jesus estava ensinando numa sinagoga. Jesus tinha como forte do seu ministério o ensinamento da palavra, né, o ensinamento do evangelho, que hoje tem escrito, né, e que nós podemos estar aqui estudando, graças a Deus, né? Ele estava lá e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos e estava doente, por causa de um espírito mau. É um espírito mau
A palavra deixa claro que estava causando essa enfermidade na mulher que há 18 anos, diz a palavra, andava encurvada e não conseguia se endireitar. Uma mulher que andava sempre olhando para o chão, encurvada. Não conseguia olhar para o céu, não conseguia ver luz, não conseguia ver solução por causa de um espírito mau. Parênteses, todas as doenças são por causa de espíritos imundos? São demoníacas? Não, existem doenças que são ao natural que acontecem, porque como somos seres humanos, com o tempo vamos adquirindo certos problemas, mas essa aqui específica era um espírito mau, um espírito imundo. Então Jesus entrou em cena num sábado, como já havia entrado em cenas em outros sábados, e nos vídeos anteriores falamos já sobre os sábados, que eram sagrados para o judeu. E o que ele faz? Quando Jesus viu ela, a chamou, disse: mulher, você está curada. Outro ministério de Jesus, da cura. Hoje esses ministérios estão fortemente presentes na vida de muitas pessoas. Da palavra, da cura. Começou ali com o ministério de Jesus, passou para os 12 e assim sucessivamente. Após o Pentecostes e a descida do Espírito Santo de Deus. Hoje ainda existem esses fortes ministérios, também existe a forte oposição. Naquele tempo foi contra o sábado. Diz a palavra, ora, no versículo 13, pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. A mulher, quando se endireitou, deixou de olhar, já louvou a Deus, já entendeu que foi curada e que foi por Deus. Mas o chefe da sinagoga, aquele que deveria ser o primeiro a também louvar a Deus e quem sabe até através dele ser operada essa cura, ficou zangado. Porque Jesus havia feito uma cura no sábado. E por isso ele falou ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Como que no sábado não pudesse fazer absolutamente nada em favor de ninguém. O ser humano no sábado não podia receber absolutamente nenhuma bênção de Deus. E se Jesus passasse no sábado ali, não poderia operar e jamais poderia então operar, porque não iria passar em outro dia, porque já passou no sábado. Veja só que tristeza, que dor pensar que o ser humano aqui nesse momento está valorizando mais um dia do que um ser humano. Só que daí vem a hipocrisia. E Jesus mostra como o ser humano era hipócrita. E até hoje muitos são hipócritas. Porque olha só, no sábado qualquer um de vocês vai à estribaria desamarrar o seu boi e o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. Ou seja, eles cuidam dos animais porque são fonte de renda no sábado. E não querem cuidar do ser humano. O ser humano que é imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis nos ensina nos primeiros capítulos. Imagem e semelhança de Deus no sábado não pode ser curado, não pode ser cuidado, não pode ser amado. Mas o animal sim, porque era fonte de renda e precisava beber, então eles iam lá, desamarravam eles, cuidavam, levavam para o campo. Hipocrisia. Cuidado com o que a gente está falando, se não estamos praticando nas nossas vidas. Se tornamos também hipócritas e aos olhos de Deus, como assim Jesus mostrou, isto é muito mal quisto, ou muito mal visto. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos, ou seja, descendente de Abraão, que há 18 anos escravizada está por Satanás. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Esse é o papel de Cristo Jesus, ou um deles, mostrar a realidade que estava deturpada na época. A religiosidade havia tomado conta do mundo então conhecido, que estava sob o Império Romano, havia se tornado religioso e os homens praticavam algo e diziam outras coisas, ou seja, os detentores do poder, que eram geralmente os que sabiam ler e escrever, sacerdotes, escribas, doutores da lei, fariseus, partidos políticos, saduceus, detinham o poder sobre a grande maioria pobre, miserável, analfabeta e desprovedora de cultura. Então eram dominadas por ideias que apenas favoreciam a uma minoria que tinha esse poder e estava totalmente fora do contexto bíblico, vamos dizer assim. E Jesus veio mostrando a realidade, afrontando esses poderosos. Isso causou, é claro, muita ira, muita raiva, muita oposição, muita perseguição a Cristo, a seus discípulos. Depois a igreja primitiva, e ainda hoje existe muita perseguição com quem quer pregar a verdade, porque existe ainda muita hipocrisia aí afora. E geralmente, quando se trata de questões financeiras,
porque aí se sobrepõem as questões espirituais. O coração do ser humano é voltado muito à avareza. Amém? Então os inimigos de Jesus, claro, ficaram envergonhados com essa resposta, porque Jesus, né, disse o quê? Por que é que no sábado ela não devia ficar livre da doença, né? Se vocês fazem isso com seus animais, uma descendente de Abraão no sábado não deve ser curada? Se envergonharam, mas enfim, a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia e também que ele dizia, é claro. E aí ele faz um outro texto muito maravilhoso, a semente de mostarda, no versículo 18. Jesus disse, como que o reino de Deus é parecido? Que comparação eu posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na horta. A planta cresce, fica uma árvore, os passarinhos fazem ninho nos seus ramos. Né? Comparando o reino de Deus, tentando explicar o reino de Deus de uma forma muito simples, ele compara um dos menores grãos, o grão de mostarda, que é plantado e cresce. Essa semente de mostarda, o homem pega a planta na sua horta, a planta cresce, fica uma árvore, os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Às vezes nós falamos poucas coisas, uma atitude, um louvor, uma pregação, um abraço, um carinho, um ato de caridade, partindo do coração, uma orientação, às vezes tão pouca coisa, pode ser comparada a um grãozinho de mostarda que ficou naquele coração ali tão necessitado. E cresce, e se torna uma grande árvore, ou se torna um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, com uma pequena atitude minha ou sua, que parece que não tem efeito, porque você olha um grão de mostarda, às vezes uma outra semente pequena, parece que não vai virar o que ela virou, porque é tão pequenininho, mas claro, ela é apenas o começo de algo maravilhoso. Então, não se inibe de sempre estar atento a dar a alguém aquilo que parece que não é nada, ou seja, uma pequena palavra, um pequeno cumprimento, um pequeno olhar, uma saudação, uma atenção, o ouvir emprestar. Quem sabe essa atitude vai estar fazendo com que daqui a algum tempo esta pessoa que sofreu esse carinho, recebeu essa atenção, se torne um grande proliferador da palavra de Deus. É isso que ele mostra que é o reino de Deus, ou seja, pouco a pouco. Algumas pessoas pensam equivocadamente que talvez tudo comece muito grande no reino de Deus, mas não, é um processo. Como tudo é um processo na vida. Construir qualquer coisa na vida passa por um processo. Para Deus também vai ter um processo, e esse processo muitas vezes também é estreito, árduo, dolorido, é um deserto, é a porta estreita, mas é o processo. Tanto é que ele vai, Jesus continuou, que a comparação poderia usar para o reino de Deus, ele é como o fermento de uma mulher pega, mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. O fermento é levedo da massa. Então também ele compara, assim como a mostarda cresce, o fermento faz com que a massa cresça. O reino de Deus, então, também vai crescer pouco a pouco. Amém? Aí ele entra naquilo que nós falamos agora, a porta estreita. Porque o crescimento de muitas coisas no mundo é pela porta larga. É mais fácil. Agora, às vezes, o crescimento do reino de Deus, e na grande maioria das vezes, é através da porta estreita. Ou seja, é um crescimento difícil, não é algo fácil, porque tem que se abster de muitas coisas. Entre elas, coisas mundanas que geram muito prazer à carne, entre elas coisas financeiras, quem sabe, até mesmo, quem sabe, questões que parece que não têm efeito, mas que precisa se abster, e que aos olhos de muitos vai causar até um certo repúdio, porque às vezes o cristão é visto como uma pessoa muito radical, uma pessoa que não está vivendo num mundo que parece que não é mais real, na antiguidade, vive baseado em coisas que não existem mais, e aí é até perseguido por isso, né? Até humilhado, até zombado. Então é a porta estreita mesmo. Jesus atravessava cidades e povoados ensinando a sua viagem para Jerusalém. E alguém perguntou, Senhor, não são poucos os que vão ser salvos, né? Porque já se tinha essa concepção. E aí Jesus respondeu, façam tudo para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar, fechar a porta, então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo, Senhor, nos deixe entrar. Ele responderá, não sei de onde vocês são. Aí vocês dirão, nós comemos, bebemos com o Senhor, nós fizemos obras para o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade, mas ele responderá, não sei de onde são vocês. Afastem de mim, vocês que só fazem o mal.
Então, aqui nós podemos entender que existem pessoas, né, que até fazem coisas, né, que são de acordo com a palavra, mas que vivem ao contrário, como hipócritas que falamos antes. Tem obras, mas tem iniquidade, tem o pecado. E o que vai contar no final não são as obras, as atitudes que fizemos, mas é a forma como vivemos. Ou seja, podemos até fazer o bem, podemos até transparecer alguma coisa, podemos ensinar, pregar, louvar, ajudar, somente praticar o bem, mas se temos no nosso coração iniquidade, se temos desejos pecaminosos e deixamos com que eles aflorem, se temos inveja, raiva, ira, se mentimos, enfim, se somos manipuladores, coisas nesse sentido e até piores, nós estamos vivendo fora dos padrões de Cristo. Então não são as obras que vai fazer com que eu e você alcancemos a vida eterna, mas a forma como a gente vive, o nosso interior que nós transparecemos, mas que realmente quem conhece e sonda é Deus, é Jesus. Devemos tomar muito cuidado com isso, porque existem muitas pessoas sendo enganadas com uma falsa pregação, um falso evangelho de porta larga, de libertinagem, que até transparece uma paz falsa, e às vezes tem uma paz mesmo, mas lá no final das contas, o que vai contar realmente é o que está dentro de nós. É uma soma, né? Não é somente as nossas obras que fizemos, amém? Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero, né? Vai chegar esse dia, vai chegar esse julgamento. E nós devemos ter cuidado, porque vamos então poder perceber quem conseguiu alcançar e quem não conseguiu, e haverá ranger de dentes. Muitos virão do leste, do oeste, do norte, do sul, vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, quem pensa que está bem, às vezes está mal. Quem pensa que está mal, às vezes está bem. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, muitos estão vivendo no ledo engano de que estão bem. E é preciso aqui tomar muito cuidado e revisar nossas questões espirituais, revisar como nós estamos agindo, falando, fazendo as coisas. Porque nós temos que olhar primeiramente como estamos dentro de nós. Isso é o principal de todas as coisas. Amém? O amor de Jesus por Jerusalém. Estamos já partindo para o final do capítulo 13, né? Um capítulo que até se torna curto, mas é um capítulo que é muito abençoado, de muita profundidade. E eu aqui nesse momento te convido, te exorto a rever e lê-lo com muita calma, sempre em oração, para que o Espírito Santo de Deus venha te revelar ainda muito mais e que você possa compreender ainda muito mais. Estude profundamente todo o Evangelho de Lucas que estamos estudando nestes dias, porque é algo que vai te servir para a vida toda. Reveja, vá até o final, tenha calma, reserve uma hora do dia para que com muita calma e silêncio possas estudar. Amém? Partimos para o final, então. O amor de Jesus por Jerusalém. Naquele momento, alguns fariseus, isso no versículo 31. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas. No terceiro dia terminarei o meu trabalho. Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Amém? Jesus, ele continua: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os mensageiros de Deus. Lhe manda. Deus lhe manda. Dizia: quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus dando um alerta a Jerusalém, ao povo escolhido de Deus, aqueles que mataram, recusaram o abraço carinhoso, a proteção de Cristo Jesus. Ao longo da história, quantas e quantas vezes foram alertados, povos foram alertados, gerações foram alertadas, cidades foram alertadas. Ao longo da história bíblica, passou-se a vinda de Jesus e continuam sendo alertados até os dias de hoje e não estão entendendo o abraço de Cristo, a proteção de Jesus. E pessoas estão indo aos montes
as multidões pela porta larga onde Cristo não está ali. E a porta é estreita, poucos estão entrando, poucos estão compreendendo. E aqui está o alerta, quantas e quantas vezes, talvez um dia muitos vão escutar isso, mas quantas e quantas vezes eu te alertei, te avisei, através da internet mesmo, através de uma igreja física, através, quem sabe, de alguém que você encontrou na rua, no mercado, numa caminhada, através da televisão, do telefone, através da tua mãe, teu pai, teu irmão, teu marido, tua esposa. Quantas e quantas vezes fomos alertados de que estávamos longe dos caminhos do Senhor, mas continuamos teimosamente andando no caminho largo. É assim, profetas vieram, profetas foram, Deus se manifestou, Deus mostrou, Deus ensinou, e o povo continua optando por seguir a porta larga. Mas Jesus vai voltar, os tempos estão no fim, o julgamento vai chegar para todos. E aí, não adianta se lamentar. O tempo de fazer algo é hoje, é agora. Enquanto ainda estamos respirando, vamos buscar mais a presença de Deus. Vamos buscar mais a presença de Jesus e nos afastarmos cada vez mais do caminho dos ímpios, do caminho dos pecadores, que vai levar a qualquer lugar, menos a vida eterna ao lado de Deus. E ele termina no versículo 35, dizendo: agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Aqui se refere, não me verão mais, e chegará o tempo em que dirão no futuro, ou seja, esse futuro que ele se refere aqui, na verdade, é os tempos de hoje que estamos vivendo. Muitos já não têm mais como ver, né? Não estão conseguindo ver Jesus, embora a gente possa vê-lo na vida de tantas pessoas que se transformaram, na vida de tantas pessoas que sofreram milagres e que operam maravilhas ainda até os dias de hoje. Tá difícil do mundo enxergar Cristo, né? Agora, condenar, falar e julgar é bonito. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo expressa algo, todo mundo é cristão, todo mundo isso, todo mundo aquilo, mas na verdade a porta é estreita, eu diria até estreitíssima, onde, glórias a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus, nós aqui que estamos estudando o Evangelho de Lucas, estamos, eu sei, procurando andar nestes caminhos. E se não estamos nesses caminhos, estamos procurando conhecê-lo. E ele está aí aberto, apesar de estreito, cabe todos, né? Então, que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por ter permanecido comigo aqui nesse estudo no dia de hoje, e eu vos convido a seguir nos próximos vídeos estudando ainda muito mais a palavra de Deus. Temos também vídeos de 1 minuto nos shorts, temos na playlist alguns estudos focados para ansiedade, depressão, vícios, pânicos, alguns outros estudos dentro da palavra do Senhor, tudo por dentro da palavra do Senhor. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, postar o seu comentário, e mais uma vez eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.